Neste dia 15 de novembro, o Brasil celebra 135 anos de proclamação da República, marco histórico que mudou o sistema político do país. Para entender a importância desta data, a professora aposentada de História, Marta Dalpiaz, explica os principais aspectos deste acontecimento. Hoje, 15 de novembro, comemoramos 135 anos da proclamação da República. O que significa isso? Que lá no 15 de novembro de 1889, nós deixamos de ser uma monarquia e nos tornamos uma república. O termo república significa coisa pública. Antes, quando éramos uma monarquia, tínhamos um rei e a sucessão era por hereditariedade. Nós tivemos, então, dois reis, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Uma curiosidade é que o Brasil, aqui no continente americano, foi o único país a ter monarquia, né? Todos os nossos vizinhos, assim que se tornaram independentes, tornaram-se repúblicas. Qual que é a diferença entre monarquia e república? Na monarquia, nós temos um rei, um monarca, e o seu poder é vitalício, né? Ele só perde o poder a hora que ele morre, e o seu sucessor geralmente é um parente, normalmente um filho, mas pode ser outro na linha de sucessão. Na República, nós escolhemos os nossos representantes e eles atuam por um tempo determinado, né? No caso do Brasil, a Constituição de 1988 estabeleceu 4 anos com a possibilidade de reeleição para o membro aí do Poder Executivo. A República não é um conceito novo. Os romanos, lá na Antiguidade, foram os que criaram a República para permitir a participação de mais pessoas. Lá, no caso deles, os membros da elite, os patrícios. No Brasil, a República, ela permite que nós elegemos nossos representantes de 4 em 4 anos num princípio democrático. É importante dizer que nem toda a república é democrática. No Brasil, por exemplo, a gente já passou períodos de ditadura dentro da república, assim como outros países também têm repúblicas ditatoriais. No nosso caso, na atualidade, lutamos aí para que a nossa república se solidifique cada vez mais como uma democracia. Quando foi proclamada a República no Brasil, lá em 15 de novembro, ela aconteceu principalmente porque o mundo todo havia mudado. Não havia mais espaço para monarcas com amplos poderes, como era o caso de Dom Pedro II, porque nós tínhamos uma Constituição que dava a ele um poder além, que era o poder moderador, então ele atuava como um monarca absoluto. O mundo havia mudado. A partir da Revolução Francesa, as nações europeias foram se convertendo a monarquias constitucionais ou repúblicas. Aqui na América, todos os países eram republicanos. A gente tem como maior exemplo os Estados Unidos, que já nasce como república, né, e eles se autoproclamam como a maior república democrática do mundo. E o Brasil precisava se modernizar. Eu até digo para os meus alunos, quando atuava em sala de aula, que se a monarquia tivesse se atualizado, de repente nós nem nos tornaríamos uma república, mas era necessário uma modernização das instituições, uma maior participação popular. Então, por pressão dos fazendeiros da época, das classes médias urbanas e do exército, nasceu a república. Mas naquele momento a população nem sabia o que era república. Eles fizeram uma cavalgada pelas ruas do Rio de Janeiro e falando, foi proclamada a República, foi proclamada a República, e o povo não sabia nem o que era a República, né? Hoje, passado aí 135 anos da nossa República, nós temos como grandes desafios a consolidação das nossas instituições. É importante que a gente entenda que a República Brasileira, ela se alicerça nos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e que eles são autônomos, eles são independentes, mas eles têm que atuar com consonância, eles têm que falar a mesma língua. Então é importante que a gente consolide cada vez mais na República Brasileira o conceito de democracia, né? O direito de escolha dos cidadãos. É importante que a gente saiba que escolher os nossos representantes de 4 em 4 anos é um dos baluartes da República Brasileira.